de vivermos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, curso no IFG Campus Formosa. Estou aqui hoje em companhia da professora Marcione para falar para vocês, para conversar com vocês um pouquinho sobre consciência negra, né? Dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Nós preparamos alguns materiais para enviar para vocês e eu tenho o prazer de falar um pouquinho desse assunto. O que isso tem a ver com ciência? O que isso tem a ver com biologia? Tem muito a ver. E é por isso que eu quero mostrar para vocês de antemão o quanto é importante nós, como estudante, como conhecedores que somos, tá aprendendo e absorvendo um pouquinho mais desse conteúdo de movimento negro hoje, principalmente nas escolas. Para quem não sabe, no ano de 2003 se tornou obrigatório, né, que nas escolas fosse ensinado a cultura afro-brasileira, né? Graças a esse dia, nós começamos a cada vez mais conversar, debater sobre esse assunto tão importante que é a consciência negra. E para iniciar esse assunto, nós não podemos deixar de falar de uma figura muitíssimo importante na nossa sociedade. Nós precisamos falar de Zumbi dos Palmares. Ele nasceu no estado de Alagoas e liderou o Quilombo dos Palmares, né, que era uma comunidade muito importante na época, né, formada por escravos livres e fugitivos de todo o Brasil, né, do Brasil colonial. Principalmente esses escravos, eles eram escravos mantidos aí na escravatura por povos europeus aqui do Brasil. Então era um problema muito constante, uma vez que os escravos, mesmo eles sendo livres, eles estavam sujeitos, né, a toda a enclausuramento que a sociedade tinha com eles na época. Imagine você ser escravo livre numa época em que não tinha como se qualificar, não tinha como você conseguir um emprego. Possivelmente você, como escravo, você morreria de fome, uma vez que você não teria trabalho, você não teria comida. Então não restava para eles ou continuarem escravos ou estar fugindo aí mais uma vez para o Quilombo. E uma vez que eles chegavam no Quilombo, eles eram liderados aí por Zumbi dos Palmares, né, que nasceu como um grande líder desse movimento, de sua comunidade, liderando sua comunidade, e se tornou um dos maiores símbolos do movimento negro no Brasil, devido à sua luta em prol da sua comunidade, e hoje, né, um dos maiores símbolos. Infelizmente, ele morreu numa emboscada em 20 de novembro de 1965. Por isso que, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. O Brasil, pessoal, é um país muito colorido, né? Até dizem as más línguas que no século passado tentaram trazer muitos europeus para cá, muitas pessoas brancas, para tentar embranquecer o país em um século, né? Nós chamamos isso de colorismo, né? E o IBGE, ele usa essa nomenclatura para poder classificar as pessoas de acordo com o seu fenótipo. Entrando aqui na questão da biologia, nós chamamos essas características físicas que nós temos de fenótipo. Então, pessoal aí do 6º e 7º anos, a partir de agora, vocês vão começar a usar muito esse termo fenótipo para dizer a respeito das características do seu corpo, das características da pessoa e dos seres, né? Você vai ouvir muito falar nessa palavra fenótipo. No Brasil, o movimento negro, ele tem utilizado cada vez mais a biologia para estar esclarecendo essas diferenças fenótipas entre nós, né? E mostrando que as diferenças fenótipas entre nós, mesmo que você seja loiro ou negro, são mínimas, basicamente a respeito da cor, e diante do genoma humano, diante do DNA humano, isso são diferenças mínimas mesmo. Nós não vamos aprofundar muito nesse assunto aqui, mas lá na frente a gente vai estudar bastante sobre herança quantitativa, né? Talvez não agora, vocês aí do 6º ano e vocês do 7º, mas em algum momento vocês vão lembrar desse vídeo aqui, onde eu iniciei o assunto herança quantitativa, onde vocês vão estudar sobre os genes dominantes, né? Que eles estão representados pelas letras maiúsculas, por exemplo, azão, azão, bezão, bezão. Então essas 4 letras, o azão, azão, bezão, bezão, eles são letras maiúsculas, né? E são dominantes. Então quando uma pessoa é azão, azão, bezão, bezão, logo ela é negra, né? Vamos falar agora de uma pessoa parda, mas um tom mais escuro. Ela já vai ter um azão, azão, bezão e um bezinho, né? Ou seja, esse bezinho aqui vai torná-la mais clara. O bezinho ou o azinho significa recessivo, né? Ou seja, a pessoa tem mais possibilidade de ser clara, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, azão, azão, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezão, bezão, nós temos aí 2 genes recessivos, que é o bezinho, ou na outra opção, o azinho recessivo. Logo, a pessoa vai ser mais clara. E assim por diante. Ou seja, vamos aqui no último exemplo, ó, o azinho, azinho, bezinho, bezinho, são 4
4 letras minúsculas, ou seja, 4 genes recessivos. Logo, a pele vai ser branca ou ruiva. Entenderam bem? Então, quanto mais Bzão a pessoa tiver, ou Azão ela tiver, quanto mais letras maiúsculas, mais a probabilidade, mais ela será escura. E quanto mais letras minúsculas, mais recessiva ela vai ser, ou seja, mais claro o tom de pele, tá bom? Mas aí você pode perguntar o seguinte, mas afinal, Pedro, professor Pedro, professora Marcione, o que é o movimento negro hoje, né? Tanto hoje quanto no passado, o movimento negro sempre foram, né, ele nasceu de pessoas que tinham compromisso, que assumiram o papel de debater assuntos focados na população negra, né, pessoas que estavam dispostas a levar adiante todas as reivindicações da população negra, sofreram muito com isso, né, ameaças, muitos morreram em virtude disso, porque sempre os grandes latifundiários, os grandes fazendeiros, que precisavam da mão de obra escrava, eles nunca seriam a favor aí da população negra, né? Então, durante todo o século, ou quase todo o século XIX, eles sofreram fortes ameaças, né? Também no século XX. E esses líderes sempre foram pessoas muito guerreiras e influentes na sociedade, né? Aqui no Brasil, como a gente já falou, a gente pode citar Zumbi dos Palmares, né? José do Patrocínio, aqui no Brasil também, né? Fora do Brasil também, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente pode citar a Rosa Parks, né? O James, Martin Luther King e muitos outros aí. Outra coisa muito importante a gente falar também é que no movimento negro hoje no Brasil, né, vem sofrendo muitas alterações em diversas coisas, né? O mundo político ele se mistura um pouco com essa questão dos direitos, né, que o movimento impõe. A própria biologia, a própria ciência vem tentando se adequar a essas nomenclaturas, mas algumas nomenclaturas que ainda hoje são utilizadas no movimento negro não concordam, ele abomina. Vamos citar alguns deles, por exemplo, mulato. O termo mulato ele vem da questão do animal híbrido, né, que é aquele animal estéril, que é produto do cruzamento do cavalo com a jumenta, ou seja, nasce a mula, ou seja, mulato tá atrelado a essa questão da miscigenação de maneira totalmente relacionando o negro ao objeto, né? Isso não é legal, né? Também o termo da cor do pecado, moreno, né? São termos que são utilizados na maioria das vezes no sentido sexual, né? Colocando a população negra como um objeto sexual. Não é legal. O termo pardo também é muito utilizado ainda hoje, até no próprio IBGE, mas o movimento negro ele não gosta muito, ele não utiliza, porque para ele pardo não é uma cor, né? Pardo, até uma brincadeira que fala que pardo é papel, não é gente. E tem muitos termos, como denegrir, por exemplo, é uma palavra que a gente usa muito, né? Onde a gente está querendo dizer que torna algo mais escuro, mas sempre de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, né? Tudo que denigre para nós é como que fosse algo ruim. Então, no movimento negro, esses termos eles não são utilizados, uma vez que são utilizados pela sociedade de uma forma racista e totalmente pejorativa. Então, evite usá-los. Beijão, abraço, espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aqui no conhecimento de vocês. Fiquem com Deus, tchau, tchau, beijo.